Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, parte 2, para falar a verdade, do Negociando. Programa esse que fala sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre tecnologia, tudo que está aí ligado ao mundo dos negócios. Eu, Glauber Rodrigues, e meu querido Reginaldo Schollenberg, estamos aqui no nosso programa que você pode ver através do YouTube, através das redes sociais, Instagram, lá no LinkedIn, mas enfim, hoje a gente vai dar continuidade à parte 2, melhor dizendo, do episódio que a gente falou sobre os vilões, né, que matam, que destroem a produtividade de qualquer pessoa. Mas antes disso, queria pedir a você que está assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito no nosso canal, a gente sempre pede isso. Por quê, pessoal? Porque é dessa forma que o YouTube entende que o programa está tendo relevância, começa a distribuir para outras pessoas e o nosso trabalho começa a ser bem visto, né? Começa a ser visto de uma forma diferente, né? Que a gente faz com tanto carinho, com tanta programação, com tanto estudo para vocês. Então fica aqui minha gratidão, a minha e do Reginaldo, por essa participação de vocês. Reginaldo Schollenberg, seja bem-vindo novamente, meu querido, a mais um Negociando. Glauber. Como é bom estar aqui, né? Como é bom estar aqui conversando sobre assuntos que são de interesse de todo mundo, né? E a gente tem percebido que esse assunto produtividade, os vilões que roubam a nossa produtividade, né? Teve uma boa repercussão na parte 1, quando a gente falou sobre reuniões excessivas, comunicação assertiva, o problema do uso das redes sociais, que são os vilões que foram em destaque os que mais roubam a produtividade de todo mundo, né? E a gente tomou uma certa surpresa, né, Glauber, entre a parte 1 e a parte 2, em entender que alguns tópicos que às vezes a gente não fala, mas a gente começa a analisar entre tudo aquilo que veio e a gente começa a ver que tem vilões muito ocultos, né? Todo mundo fala maiores. Sobre definição de meta, sobre foco e concentração, sobre planejamento, e na verdade tem vilões ocultos aí que a gente não dá atenção para eles, mas a gente acaba convivendo com eles, né, Glauber? Talvez a gente hoje traga até assuntos que a gente tenta varrer para debaixo do tapete, né? Porque a nossa produtividade vai com coisas que a gente não nota. Porque se a gente notasse realmente, a gente faria o contrário, para a gente ter produtividade, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, ou pelo menos realizá-los de alguma forma, né, Glauber? Vamos começar a tocar nos assuntos agora, Glauber? Vamos lá, né? Olha, a gente separou aqui 2 que dá um leque de vários outros para a gente poder assimilar, né? Como o Reginaldo falou aí, hoje a gente tem vários vilões, né? Isso também tem uma particularidade muito grande de cada pessoa, de cada área de atuação. Mas esses que a gente trouxe aqui foram os mais, como o Reginaldo disse, mais comentados, mais falados para a gente, né? E um deles, que a gente deixou para a parte 2, que, sem dúvida alguma, eu acho que, se não for um dos líderes dos vilões, ele está definindo. E a questão perfeccionismo. Procurar estar perfeitamente, né, Reginaldo? Tem pessoas que começam a realizar um trabalho, mas se prendem tanto ao perfeccionismo, nunca vai estar Pois é interessante isso, né? Porque o perfeccionismo deveria ser uma coisa boa, a gente querer entregar isso realmente nos prazos e a gente ter produtividade, a gente fazer isso, mas na verdade ele é um grande vilão no sentido de que, sem querer, você fica assim, poxa, eu não acabei ainda, não, isso não tá legal, não, isso não tá bom, eu vou dar mais uma remodelada nisso, eu vou fazer uma coisa de novo. E isso aí você não percebe e você acaba atrasando. E você acaba passando isso adiante, às vezes, né? Eu chego para o Glauber e digo assim, Glauber, eu não consegui terminar. E, na verdade, está terminado lá. É só no meu julgamento, né? No meu julgamento de ser perfeito, que eu vou lá e acabo dizendo para o Glauber que eu não acabei, só que está acabado. E aí? Como é que a gente sai dessa roda viva, né? Desse ciclo de que, putz, eu vou acabar, não vou acabar, tá bom, não tá bom? A gente às vezes precisa conversar, né, Glauber? Como a gente aqui.
A gente, quando vai elencar um assunto, às vezes a gente fala sobre um monte de coisas, né? Mas num momento, certo momento, a gente um entrega para o outro e diz assim, cara, vamos lá, vamos fazer isso aqui e vamos entregar isso. E não porque a gente não está preparado para falar dos outros assuntos também ou de outra coisa. Não, a gente simplesmente está pronto para fazer aquilo naquele momento e a gente tem que tomar uma decisão de fazer. Então, por exemplo, Glauber, eu tenho muito isso com desenvolvimento de software. Putz, essa tela não está boa. Cara, isso aqui a gente podia mudar e virar... Claro que sempre vai existir melhorias, né, Glauber? Mas você precisa chegar uma hora e dizer assim, acabei, manda adiante e pronto. O que, claro, que não pode também é você dizer assim, isso aqui está pronto e está bom e largar cheio de problema. Existem os problemas reais que a gente deve cuidar da produtividade, mas existe muito o fantasma da perfeição. Eu sempre falo isso. Cara, o cliente conseguiria usar isso e não ter problema nenhum? Conseguiria. Ele consegue fazer o negócio dele andar com isso que você está entregando? Sim. Diga assim, então está pronto. Não, meu cliente não vai conseguir chegar no resultado. Putz, aí é um problema. Então volta para trás e veja o que tem, porque em algum lugar teve falha, né, Glauco? E assim deve ser em várias outras coisas. Eu vejo isso muito também, às vezes, na economia criativa, que o pessoal diz assim, não, mas essa música não está pronta. Ou essa peça de teatro não está pronta. As pessoas não estão prontas. A vestimenta não ficou da cor que eu gostaria. Então, é um problema sério e esse, para mim, é um fantasma, às vezes, porque você fica mesmo acreditando que não está pronto e não entrega. Exatamente. E eu vejo muito, Reginaldo, no ecossistema das startups, né? Não é propriamente dito de startups esse movimento, mas hoje a gente vê muito forte nas startups que é a questão do MVP, né? O MVP é uma prova de que você não precisa estar com ele, porque até que se você for trabalhar o perfeccionismo no MVP, você não realiza o MVP, né? Você não consegue colocar ele em prática da forma que é. E você tocou num ponto legal também, foi aqui. Também não vamos entregar de todo jeito, né? Mas isso aqui tá bom, entrega dessa forma. Não. Claro, que quando a gente fala do perfeccionismo, a gente tem o contrário. Você também tem que ter uma avaliação, você tem que verificar se falhas foram corrigidas, mas aquela coisa de isso aqui tem que estar tudo alinhado. Não, está funcionando, o cliente vai saber usar, ele vai ter o resultado que ele queria e vai. Cara, então bota pra frente. Bota para frente porque os serviços da gente são vivos, né, Glauber? Na verdade, a gente sempre vai viver aperfeiçoando os nossos trabalhos. E isso não eu não falo só no desenvolvimento, eu falo em tudo. De tudo, a gente sempre vai estar aperfeiçoando. Nenhum produto, porque se o produto parar de se reinventar, ele também está fadado a morrer, né? Então, a gente precisa ser perfeccionista ao ponto de que eu usaria ou eu compraria esse produto do jeito que ele está. Exato. Aquela coisa, não espere estar totalmente pronto para começar. Existe uma frase no mercado, né, Glauber? Eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o feito melhor que o perfeito, né? Eu sempre brigo um pouco com essa frase, porque essa frase leva a gente a fazer um outro erro, né? Entregar coisas com problema porque tá feita, melhor que perfeito. Não. Você tem que ser o juiz, mas não pode ser o algoz, né? Aquele que vai lá e corta a cabeça e diz assim, não, isso aqui não vai para frente. Então, você tem que ser o juiz para dizer se tá perfeito o bastante para alguém usar. Se tá lindo, cara, isso a gente vai vendo no decorrer das coisas. Então, o perfeccionismo ele é um grande problema hoje na produtividade e no sentido geral. E o outro vilão, né, Glauber? Não sei se você quer acrescentar mais uma outra coisa aqui, mas... Não. Perfeccionismo já diz tudo, né? O perfeito, ele é algo que não existe, né? Eu vejo essa questão da inovação justamente isso, né? Tudo é passivo de melhoras, né? Então, a gente está sempre melhorando, né? A gente compra um carro hoje, um modelo tal, daqui a um ano, aquele carro já tem um outro modelo tal, que tem algumas melhorias e assim sucessivamente, né? Então, é isso. Na real, em si,
a questão do perfeccionismo é, sim, um grande vilão da produtividade, um grande vilão do desenvolvimento. Né? E o outro problema, daí já é o contrário, né? É procrastinar, né? Ou seja, pô, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer isso aqui amanhã. Ah, deixa isso aqui para depois, porque eu tenho outras coisas mais fáceis para fazer. Né? E aí vem um pouco de você também pensar meta e planejamento. O que você é realmente importante que você faça? O que é que realmente tem prazo? Porque às vezes tem 3 ou 4 coisas fáceis na tua mão que elas vão ser entregues dia 5 de janeiro, mas tem uma coisa difícil que é entregue dia 2 de janeiro. Poxa, o que você tem que fazer antes, Glauber? Qual a tua prioridade em fazer? Daí vem o assunto, prioridade, né? Junto com isso. Então, eu tenho que fazer. Eu sei que tem coisas que às vezes a gente faz que são chatas. Infelizmente, nem todas as coisas que a gente faz são boas e gostosas, né? De fazer. Então, a gente tem que fazê-las também. E procrastinar é o que eu vejo. E dentre as conversas que nós tivemos aí com o pessoal, depois da parte 1, todo mundo tocou isso. Ah, tem coisas que eu não gostaria de fazer. Ah, tem coisas que eu vou passando na frente para daí eu estar no dia certo para fazer aquilo. E a gente sabe que esse dia certo pode não chegar e passar o prazo, né? Exatamente. E uma coisa, né, Reginaldo? Nós brasileiros somos conhecidos, né, no mercado aí afora por deixar as coisas sempre para a última hora, né? Sempre para a última hora. Então, é aquela questão, né? Entre a questão do planejamento, tudo bem feito e tal, mas o procrastinar. Amanhã dá para fazer. Depois de amanhã a gente coloca. Vamos realizar amanhã, né? E tem hora que não chega o amanhã. Tem hora que não chega o amanhã e a gente acaba deixando de realizar. Né? Então, procrastinar e o perfeccionismo são vilões gigantes, né? Que destroem qualquer tipo de crescimento, né? Destrói qualquer tipo de conquista, para falar a verdade, assim, né? Porque se você procrastina, não realiza, né? E é interessante que se você botar os dois, né, procrastinar e o perfeccionismo, são duas coisas. Uma você não quer pegar para começar a executar, outra você não quer largar para frente. Larga. Extremos, né? São bem extremos, né? E isso foi surgindo, né, Glauber, exatamente dos bate-papos que a gente teve com os ouvintes, diante dos tópicos que a gente falou sobre produtividade. Quem realmente foi lá e deu sua opinião, né? A gente começou a ver que muita gente é perfeccionista, muita gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje. E aí amanhã tem uma doença, e amanhã choveu, e amanhã daí não aconteceu. Né? Então, esses dois foram muito interessantes porque a gente descobriu oculto, né? Ninguém falou assim, não, eu sou perfeccionista e daí, ou eu procrastino. Não. Ah, não, eu deixei isso aqui, eu passei outras coisas na frente, eu não estava preparado para fazer hoje e fiz outras coisas. E são coisas que a gente mesmo, no dia a dia da gente, se a gente não olhar para aquilo que a gente tem que fazer, a gente acaba deixando e a produtividade foi e a gente nem sabe por que não foi. Porque o cara perfeccionista diz assim, poxa, eu não ia mandar adiante um negócio ruim. E o cara que procrastina diz assim, poxa, eu tinha tanta outra coisa para fazer que eu empilhei esse cara para depois. Então, são coisas que acabam sendo ocultas, né? E o pessoal, falando de uma forma geral, né, Reginaldo, quando fala de produtividade, as pessoas também ainda têm muito aquela convicção, né, que por ser produtivo é você fazer mais em menos tempo, né? E aí, às vezes, você perde a questão da qualidade. E a produtividade não, é você ter um equilíbrio entre o tempo que você tem, as ações que você precisa realizar e a entrega que deve ser feita. Né? Se você consegue, dentro de um tempo hábil, isso tudo, sem retrabalho, você está sendo produtivo. Se aproveitar o tempo de uma outra maneira, você está sendo produtivo. Né? Então, esses vilões realmente são destruidores. E são, às vezes, passa muito despercebido pelo nosso dia a dia. Eu vou falar um negócio aqui, né, Glauber, que talvez a gente nem ia tocar, mas é uma outra frase. Agora, quando se falou fazer mais e menos tempo, me veio na cabeça uma coisa que eu escuto muito por aí. Confia no processo. E isso é um negócio legal, confia no processo, né? Só que, na verdade, quem está, às vezes, imbuído no projeto, quem tá fazendo o processo diariamente
de produzir alguma coisa, de ser produtivo, né? Ele é o melhor cara para fazer a melhoria contínua desse processo e ganhar produtividade, né? Me veio na cabeça agora, quando você estava falando do processo, um caso que eu estava dentro de uma indústria, e aí a gente falou assim, ensinando inovação, ensinando melhoria contínua, e aí o cara veio e disse assim, poxa, se na verdade é a chave, uma chave lá, né, de ferramenta, tivesse do lado esquerdo, isso melhoraria muito a produção. E ninguém deu bola. E foram medir essa brincadeira. Os caras ganharam 1 minuto na produtividade. Só que num minuto, numa produção que tinha 100 mil peças sendo produzidas, sabe? Então, quanto isso é? Então, confia no processo, talvez seja um outro cara que também mata muitas coisas. O cara diz assim, confia no processo e faz cegamente sem julgar se aquilo é bom ou é ruim para que as coisas aconteçam de forma produtiva. E isso acontece em qualquer lugar. Até a gente, às vezes, quando vai escrever uma coisa, né? Às vezes você precisa estar num lugar mais legal, um lugar mais adequado para isso. Mas vamos conversar, Glauber, sobre outra coisa que apareceu muito oculta dentro desse negócio da produtividade, né? Todo mundo acha 1000 desculpas para não ser produtivo, mas ninguém fala sobre um assunto muito importante que é a saúde, né? A saúde física e mental. Sem ela não tem planejamento, não tem produtividade, né? Nada, tudo vai embora, entendeu? Eu falando com as pessoas, não, porque isso aqui não estava legal, porque isso aqui não estava bom, porque eu não consegui alcançar a produtividade. Qual era o teu problema naquele momento? Poxa, eu estou com um problema em casa, ou estou com um problema de saúde, e eu não estou conseguindo dar o meu todo. Eu não consigo colocar a minha potência para fazer isso. E daí o cara nem procrastina, o cara nem é perfeccionista, ele só não está realmente conseguindo fazer as coisas. E a gente viu, né, nessas enquetes que a gente fez aí, tudo dos ouvintes, que a saúde mental é um negócio muito importante para a produtividade. E a gente não está dando bola. De novo, a gente confia no processo e diz que o processo tem que ir, mas está esquecendo que as pessoas que ali estão e que fazem parte do processo não estão bem para fazer ou executar essas tarefas. E aí, muitas vezes, vem o papel do quê? Você que é um cara que cuida muito de líderes, né? Do líder perceber isso também, né, Glauber? E muitas vezes o próprio líder, né, está tão cheio disso tudo, né? Então é aquela velha frase, né? A gente precisa desacelerar. Essa analogia eu acho muito legal. O desacelerar na estrada, se você vem num carro muito rápido, você não consegue ver as belezas da estrada, né? Então a gente precisa andar numa velocidade que seja compatível, né, com as belezas, com a segurança, né? Então, isso atribui ao quê? Ao nosso cuidado, né? A questão da nossa mente. Hoje, o mundo está muito agitado, muito acelerado. Hoje, você acaba se tornando multitarefa, às vezes até sem perceber, né? Pelas exigências do dia a dia, né? Então, aí entra mais a questão de outros fatores que também atrapalham a produtividade, como a gente falou no episódio número 1, né? Então, essa questão de cuidar da mente, cuidar do corpo, isso é fundamental. E as pessoas estão fechando os olhos para isso. E a gente está vendo os resultados aí hoje em dia acontecendo, né? Então, esse aí, eu acho, Reginaldo, eu tenho certeza que é o principal fator, né, que acarreta e ajuda os vilões que a gente viu aqui a trabalhar contra a produtividade, né? A questão da saúde mental e a saúde física. Pois é, a gente conversando com o pessoal, a gente começou a notar isso, Glauber, porque vinham problemas. Poxa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo me concentrar para fazer isso, eu não consigo deixar a minha cabeça vazia para poder pensar nisso e tomar decisões. E não era nenhum problema na empresa, não era problema, era um problema pessoal, um problema que a pessoa estava enfrentando e ela não estava conseguindo realmente ser produtivo bastante. Mas aí vem um outro problema. Para quem você pede socorro para isso, né, Glauber? Por quê? Porque é isso que você falou. A gente está num mundo tão acelerado
que o líder às vezes não está vendo, que a empresa não está vendo, que o processo inteiro está só consumindo e não está deixando as pessoas realmente apreciarem o dia a dia, estarem no seu serviço de cabeça tranquila, sendo produtiva naquilo que elas podem e efetivamente também cuidando da sua saúde. Quer dizer, a saúde física e mental, dentro desses aspectos que a gente levantou, talvez tenha sido o ponto mais falado, mas não pensado sobre ele. Porque você vê que os primeiros 3 vilões que apareceram foram o nosso dia a dia, né? Reuniões, comunicação, redes sociais, e ninguém olhou para dentro, né? Ninguém olhou para o seu autocuidado. Nem as pessoas percebem que elas estão precisando de um autocuidado. Então, quantos estão trabalhando com burnout? Quantos estão trabalhando com problemas mesmo de relação com o marido, relação com a esposa, ou relação no próprio trabalho, ou relação familiar, e que isso tudo traz para dentro da empresa ou para dentro da tua vida produtiva um fantasma, né? Que não deixa você ser produtivo. Então, Hoje... como a gente pode realmente, né, Glauber, tentar ajudar as pessoas para que elas comecem a ter foco naquilo e consigam, talvez, administrar uma coisa que é muito difícil, né? Minha vida particular, minha vida profissional e minhas relações. E você falou anteriormente no processo, né? E eu vejo muito uma frase que rola muito no mercado hoje, que é aquela questão, né? Se está cansado, descansa. Está estressado, muda, né? Porque quando a gente está cansado, você para ali um tempo, você volta a revigorar. Mas quando realmente você está estressado, você está batendo, dando murro em ponta de faca, como a gente gosta de fazer, né? Você criou um processo defeituoso, você criou um processo vicioso. E aquilo dali, a tendência é o quê? Ir diminuindo, né? E deixando cada vez pior, né? Então, essa questão da gente analisar, né? E parar e entender o que é que está acontecendo, por que eu estou tendo essas falhas, isso aqui está diminuindo minha produtividade. Essa avaliação é essencial, né? Então, foi muito interessante esses parte 1 e parte 2 da produtividade, exatamente por isso, né? A parte 1, a gente conversou exatamente sobre os problemas que estão visíveis para todo mundo, né, Glauber? E a parte 2, a gente só falou aqui de problemas que estão invisíveis na cabeça das pessoas. É verdade. Por quê? Porque é exatamente isso, as pessoas não percebem o que está prejudicando a produtividade delas. Elas não percebem, elas estão tão envoltas no dia a dia, ou tão envoltas naquela aceleração louca que a gente vive, que elas não percebem esses outros problemas que estão ocultos. Nenhum desses que nós falamos hoje foram alvo de alguém dizer assim, não, eu sou perfeccionista, eu procrastino, eu tenho um problema de saúde mental, qualquer um deles. Eu estou com um problema de saúde física. Ninguém falou isso. Mas todos, e foi legal fazer esse trabalho, a gente buscou entender o que as pessoas estavam falando para nós, né, Glauber? A gente fez até um trabalho que demorou um pouco mais de tempo do que a gente gostaria, né? A gente começou a olhar os problemas e a gente foi atrás das causas. E a gente achou para essa segunda parte exatamente os inimigos invisíveis, né? Os vilões invisíveis da produtividade. Então, eu achei fantástico isso, Glauber, porque eu também nunca tinha parado para pensar. Exato. A gente sempre fala do óbvio, né? Aquilo que está na nossa frente. E o não óbvio. E bem isso que aconteceu. Então, putz, foi muito gratificante fazer essa segunda parte, né, Glauber? Foi bem integrada, né, para falar a verdade. E assim, é isso que faz a gente, às vezes... A gente precisa, às vezes... Esse episódio, com certeza, causou muito impacto, porque as pessoas chegaram para a gente, pô, eu não tinha parado para prestar atenção que a rede social tá
tá terminando com minha produtividade. Então, assim, acaba entrando na nossa rotina, né, no nosso processo, e muitas vezes a gente precisa de ver algo que mostre, poxa, ó, negociando lá aquele episódio, cara, ele mostrou que esses vilões têm algo por trás dele, né, os invisíveis aí, né? Então, foi muito bacana. É interessante por isso, né? A gente, sem querer, e não era esse o nosso objetivo, né, Glauber, quando a gente pensou trazer os inimigos visíveis e os invisíveis, mas eles acabaram surgindo das conversas que a gente teve, alguns cafés aí que a gente tomou com as pessoas e entendeu que, na verdade, aquilo que elas estavam reclamando lá, por exemplo, a rede social. Poxa, por que a pessoa vai lá e se afunda na rede social, olha tanto? Porque às vezes ela quer isso para tirar da cabeça outros problemas que ela tem. E ela vai lá e começa a olhar a vida dos outros, mas não resolve a sua. Né? Às vezes a aceleração do mundo não deixa as pessoas se comunicar da forma certa. Né? A Glauber, faz isso para mim. Putz, o Glauber vai lá e faz um negócio e volta para mim. Né? Isso não foi bom. A comunicação assertiva que a gente falou, né? E a quantidade de reuniões, porque as pessoas parecem que elas, sabe, elas precisam dessa troca e precisam disso tudo e precisam estar convivendo todo o tempo trocando informação, porque elas perderam o poder da concentração, porque às vezes elas perderam o poder de ir atrás das coisas, né, Glauber? Então, cara, eu acho que dentro de todos os episódios que a gente fez, tanto do Startup Pay quanto do Negociando, para mim, esta parte 2 da produtividade foi muito legal. Por quê? Porque a gente olhou uma coisa que ninguém falou. Os inimigos invisíveis que existem no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, nos nossos negócios. E a gente, se a gente fosse ficar aqui falando, né, Glauber, a gente poderia ficar horas, porque a gente discutiu muito sobre isso, e se a gente começar a olhar os nossos episódios lá atrás, talvez do Startup Pay, e do próprio Negociando, a gente encontrou vários desses amigos invisíveis, mas, de novo, nós olhamos motivos e não as causas. Exatamente. E esse aqui a gente olhou as causas das coisas, né? Exatamente. Se você que está assistindo também conhece alguns, né, invisíveis, deixa aqui nos comentários, né? Reginaldo, aproveitar a nossa deixa, você tem mais alguma coisa a complementar aí do nosso episódio? Não. Acho que é isso mesmo. A nossa descoberta valeu a pena, e se todo mundo parasse para pensar nessas... Foi um fechamento com chave de ouro, literalmente, né? Porque exatamente. Foi muito gratificante. Então, se todo mundo agora começar, Glauber, a olhar as causas e não mais só os motivos, eu acho que nós já ganhamos um ponto muito legal. E terminamos por aqui, Glauber. Esse fechamento que a gente falou é gratificante, né? Esse episódio encerra a nossa temporada de 2024, né? E a nossa gratidão a vocês que estiveram conosco durante esse período, dessa transição que a gente teve do Negociando, do Startup para o Negociando, a fidelidade de vocês, os novos. E nossa gratidão. Em 2025 a gente possa estar cada vez mais juntos. Vamos trazer muitas novidades para cá, Negociando. Muito obrigado. Está bem ali, nos espera, cheio de novas oportunidades, cheio de novas produtividades. Com certeza, Glauber. Esse ano de 2024 para nós foi um ano de transição, né? A gente começou em 2023 o Startup Pay, tivemos ele por um ano, a gente ficou entre os 10 melhores podcasts de empreendedorismo no Brasil, a gente ficou lá entre o 4º e o 5º lugar na votação final. Para nós foi excelente, por um ano de trabalho, né? Enquanto já tem podcast há muito mais tempo. Mudamos o contexto, né? A gente aprendeu com todo mundo que a gente tinha que mudar o contexto, porque a gente estava olhando só o mundo das startups, e hoje a gente está olhando o mundo dos negócios, independente do negócio que você faça. E a gente chega neste final de 2024 com assuntos interessantes, com crescimento das pessoas que estão nos vendo, com a constância
das pessoas estarem vendo os programas, e nós acabamos 2024 muito satisfeitos, eu pelo menos estou muito satisfeito com o que está acontecendo, e vejo dentro daquilo que a gente vem fazendo uma longa estrada para 2025, onde a gente vai criar diferentes formatos, vai talvez envolver mais pessoas, vai conversar mais sobre isso e trazer mais educação sobre criatividade, sobre inovação, sobre empreendedorismo, mas principalmente sobre negócios, né? O Negociando é isso, são negócios sendo feitos em todos os lugares, por todas as pessoas. E vamos lá, Glauber. 2025, como você falou, está aí. E só queria agradecer a todos. E, Glauber, agradecer a você, que meu companheiro de estrada já. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo Negociando. Como o Reginaldo falou, a gente vai dar um recesso agora, né, para fazer a nossa programação, o nosso planejamento. E na primeira semana, né, de fevereiro a gente está de volta, mas vai estar os replay para vocês poderem acompanhar o que já rolou aqui no nosso Negociando. Então, pessoal, muito obrigado. Feliz Ano Novo para todos vocês. Muita paz, muita saúde. E a gente se vê no próximo Negociando. Valeu! Valeu, um abraço. Feliz 2025.